Sérgio, a gente está num tempo de bandeira vermelha na cobrança de energia elétrica em alguns estados do Brasil. A tarifa passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos, uma alta de 52%. A gente está falando aqui de São Paulo, Tainá. Exatamente. Mas quais são os vilões do consumo e como podemos baixar a nossa conta? Para falar sobre esse assunto, vamos receber o engenheiro eletricista do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, o Sérgio Levin. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, em nome do IBAP São Paulo, e poder compartilhar algumas dicas aí de economia de energia, né? Pois é, Sérgio, a conta de luz está deixando muita gente de cabelo em pé aí, não há chapinha que resolva, porque a chapinha gasta mais energia ainda, né? O que a gente faz num momento como esse, por exemplo, de bandeira vermelha? Primeiro eu queria que você falasse para a gente a respeito do que é isso, o que é bandeira vermelha e por que as operadoras colocam essa bandeira vermelha. A bandeira vermelha, ela foi criada em 2015, né, pelo governo federal, justamente para fazer uma contenção da falta de energia elétrica ou do reservatório, né, de energia elétrica que fica disponibilizado para todas as pessoas, né? O que são esses reservatórios habituais nossos? Mais de 60% da nossa energia é gerada por usinas hidrelétricas, né? E quando nós estamos na situação que nem agora, que os níveis da represa diminuem, ou seja, vamos chamar que essa represa é o estoque de energia, então ele está baixando esse estoque de energia, a criação das bandeiras foi justamente para compensar a falta desse estoque. E daí, quais usinas são acionadas? São as usinas termoelétricas, basicamente movimentadas a óleo diesel. Então, como elas são movimentadas a óleo diesel, ela é bem mais cara do que a água que está no reservatório. Então, esse custo adicional, né, ele ganhou o nome de bandeira vermelha e é repassado ao consumidor dessa forma, né? Uhum. Entendi. E isso quando chega na nossa conta, né? Tem pessoas que dão aquele pulinho básico, né, na hora que abrem, e alguns até recorrem para ter certeza se os valores estão corretos ali, né, Sérgio? Fala pra gente um pouquinho, né, sobre a importância da pessoa realmente acompanhar as suas contas e dela tá em dia ali com todas as continhas, acompanhando os gastos, o consumo normal de casa, para ela ficar, assim, Como é que se pode segura, acompanhar né? isso, né? Qual a orientação que o senhor nos dá? Então, na conta de energia é muito importante o que você falou, né? Esse acompanhamento mensal de como está sendo o seu consumo, se ele está dentro do seu padrão, se ele fugiu, porque basicamente o que influencia muito o consumo de energia é o perfil do consumidor, os hábitos que ele tem no dia a dia. Então, algumas pessoas vão ter um perfil que pode ganhar mais economia e outras que já são mais disciplinadas, elas não vão conseguir tanto ganho, né? Porque eu já tenho um perfil bem disciplinado, né? E a gente vê que essa preocupação em torno da conta, né? Ele reflete esse hábito. Então, os nossos hábitos, o que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, um dos vilões é o chuveiro, né? Uhum. Então, a gente dá uma disciplinada ou administrar melhor os banhos, né? Banhos mais curtos, né, dentro da família, vão ser bem mais, vão fazer bem para a fatura de energia elétrica no final do mês, o custo não vai ser tão alto, né? Então, a recomendação básica, né, que é esse vilão principal, é o chuveiro, é os banhos mais curtos. Eu entendo que é difícil, né, por exemplo, nós estamos no frio, né, mas precisa, assim, se a pessoa quiser economizar, quiser administrar melhor a sua conta, ela vai precisar fazer uns banhos mais curtos. Pois é difícil porque tá frio, banho quente é gostoso, a gente fecha o chuveiro, vira uma sauninha ali, às vezes fica complicado da pessoa sair dali, né, Sérgio? Mas assim, além do chuveiro que você falou que é o grande vilão, quais são os outros vilões da nossa conta de luz? Porque a gente recebe uma série de orientações com relação às próprias lâmpadas que a gente usa, a iluminação, muita gente já trocou, mas ainda tem gente que não, ferro elétrico, máquina de lavar, enfim, dá uma geral pra gente. Como é que a gente pode gastar menos no nosso dia a dia? Então vamos começar primeiro pelos o outro vilão que a gente tem é a geladeira. Então a geladeira, como estamos no inverno,
usar a regulagem menor, ou seja, a regulagem mais no mínimo, ou seja, você não precisa refrigerar tanto, evitar deixar a porta aberta, porque às vezes a gente vai abrir a geladeira, a gente fica olhando, escolhendo o que a gente vai pegar, né, então fica com a porta aberta e fica perdendo a refrigeração. Ver se as borrachas estão em dia, então como você faz um teste na borracha, ou seja, você põe uma folha de papel sulfite, fecha a porta e vê se a folha ela prende um pouquinho, então já é um teste que a gente vê como é que está a borracha da geladeira. Esse é o segundo vilão da residência. Os outros vilões a gente pode identificar como a chapinha, o ferro de passar, a air fryer, então são a tostadeira. Então esses equipamentos, eles têm a regulagem de potência. Então, o que a gente recomenda? Que nem sempre a potência máxima vai ser a mais adequada para você, inclusive no chuveiro, né? Então, por exemplo, se você vai usar a chapinha, um ferro de passar roupa, a potência máxima dela, de repente, não vai ter o mesmo resultado, né, no resultado final, você usando uma potência mais intermediária. Então, esses cuidados, né, esses elementos de potência são muito essenciais. Evitar deixar os equipamentos ligados na tomada, né, o stand-by também ele consome um pouquinho de energia, mas ele também representa uma oportunidade de ganho na economia de energia. Né? Que nem você falou, a tarifa, ela subiu, a tarifa vermelha 2 que nós estamos agora, ela subiu 52%. No final da conta, né, de uma conta de 100 kW, por exemplo, ela vai dar uma soma, um aumento de mais ou menos 4,70%, né, e por aí vai subindo cada vez mais, isso numa conta de 100 kW, mas normalmente as famílias de 3 pessoas, elas estão em torno de 200 a 300 kW, então você vai colocar aquela tarifa vermelha, aqueles 9,49 vezes 2, vezes 3, vezes 4, conforme for o seu consumo. Né? Na parte de iluminação, né, você já deu uma dica, né, são usar e abusar dos LEDs, das lâmpadas de LED, são tecnologia, usar e abusar da iluminação solar, ou seja, janelas abertas, né, a parte, deixa o vidro fechado por causa do frio e procura aproveitar o máximo possível a luz solar. As paredes com cores claras vão ajudar bastante, né, então a gente vê que tem uma gama de possibilidades que a gente vai atacando e vai conseguindo economizar na energia elétrica. E que nem eu falei, algumas pessoas conseguem economizar muito, né, em torno de 20%, 30%, outras não tanto, né, em torno de 5%, consegue compensar o aumento da bandeira tarifária, mas vai depender basicamente dos hábitos dela, né, e dessa disciplina. Quanto mais disciplina ela tiver, menos susto ela vai ter na conta de energia. Que mais as instalações elétricas também, elas precisam estar em dia, ou seja, a manutenção delas, o cuidado com essas instalações também precisa estar em dia, porque na instalação elétrica ocorre o mesmo efeito do que da rede hidráulica nossa, ou seja, às vezes tem uma goteirinha, a gente fazendo uma comparação, na rede hidráulica, numa torneira tem uma goteira. Na rede elétrica também a gente pode ter uma goteira, vamos dizer assim, ou seja, uma fuga de energia elétrica que faz com que a conta da pessoa, né, no final do mês, ela venha a mais, em função de uma condição inadequada das instalações elétricas que gera essa fuga de energia, que pode ser tanto na fiação como em aparelhos eletroeletrônicos. Eu acho que, assim, os grandes vilões a gente abordou bastante, né, foi esse daí, e tirar o stand-by. O stand-by, não dormir com a televisão ligada, algumas pessoas gostam de dormir com a televisão ligada, elas se acostumaram, né, então evitar essa televisão ligada também, e quando vai dormir, procurar tirar do stand-by os equipamentos eletroeletrônicos também ajuda. Sérgio, durante o período da pandemia, não estava fazendo-se as leituras até o estabelecimento, mas estavam fazendo uma estimativa, um cálculo do local, do consumo, né? Como que está agora? Voltou tudo normal? A leitura está sendo feita todo em dia, né? Nós temos os profissionais indo nos estabelecimentos. Como que está esse movimento agora, Sérgio?
Até eu tenho acompanhado as concessionárias voltar à leitura presencial. Então, eles fazem a leitura e muitas deles, né, no caso aqui de São Paulo, eles já imprimem a fatura numa tira de papel e já entrega na residência, no condomínio. Então, ele já está sendo feito presencial. Onde ele não consegue entrar, ele aplica aquela leitura pela média, né, que foi feita lá na pandemia, que nem você falou. Ou seja, ele pega a média dos 12 últimos meses anteriores ao mês que ele não conseguiu entrar, faz essa média aritmética e põe na conta. Daí, na próxima vez que ele vai fazer a leitura, ele faz a leitura correta e abate aquela média. Tá? Agora, Sérgio, uma dúvida. A bandeira vermelha, ela deve prosseguir até quando? Nós precisamos da chegada das chuvas para essa bandeira vermelha regredir, para essa bandeira regredir, na verdade? Eu entendo assim, o operador nacional, né, do sistema nacional, ele faz essas análises, ele que diz, fala assim, ó, vai entrar bandeira vermelha, bandeira amarela, ou fica na verde, que é sem tarifa nenhuma. Ele faz isso em cima de projeções computacionais, ou seja, ele está enxergando 6 meses na frente. E dentro do que o operador está enxergando agora, pelo que ele está passando para nós, ele até outubro, novembro, não vai ter uma chuva consistente. Mesmo que tenha uma chuva consistente, você não consegue repor os reservatórios ao nível operacional que a gente estava antes. Então, mesmo tendo chuva, a gente vai precisar dos acionamentos das termoelétricas. Precisando do acionamento termoelétrico, ele vai colocar a vermelha 2, a vermelha 1, o amarelo. Então, a ANEEL, ela vai administrando as bandeiras em função do nível dos reservatórios. E considerando isso, que muita chuva agora, de repente, não consegue repor o necessário. Então, mesmo que tenha muita chuva, né? Mesmo que tenha muita chuva. Essa chuva que vai definir o nível de operação dos reservatórios. Pelo que estão passando, eu acho que essa bandeira vermelha vai ser pelos próximos 3 meses. Pois é, infelizmente para os nossos bolsos, né? Agora, alguns anos atrás a gente teve um risco de apagão, inclusive, né? Você acha que nós estamos vivendo de novo, algumas pessoas estão falando a respeito disso, inclusive, a gente vive um risco de apagão ou não é para tanto? A gente economizando, mantendo a bandeira vermelha, a gente consegue manter o abastecimento brasileiro em ordem? O ministro da Minas e Energias, ele fez um pronunciamento, acho que umas 2 semanas atrás, e ele sinalizou uma preocupação que dá a entender que vai ter existe o risco de apagão. Tanto é que foi criada uma comissão federal para fazer uma contingência, uma gestão em cima do sistema energético. Então, assim, existe hoje, né, pelas informações que eles passaram, existe um risco de apagão. Eu diria que, enquanto não vier as chuvas, a gente fica nessa termoelétrica e a gente, provavelmente, esse risco de apagão, ele é real, né, e o que o governo pode fazer? Lá em 2015, se não me engano, 2001, a gente já teve crises energéticas e ele vai escalonando, né, as contingências dele, até o ponto de repente, ele fala assim, ó, cada família pode gastar 200 kW, acima de 200 kW ele gera uma outra multa, né? Isso aconteceu, acho que foi em 2001, se não me falha a memória, que a gente tinha nós tínhamos metas de quilowatts para gastar. Acima de quem estourasse aquela meta, ele vinha uma multa bem salgada. E, Sérgio, uma pergunta. Bandeira vermelha, os alertas, dicas de como economizar em casa, funcionam cada vez mais? Você sente que as famílias têm se preocupado, têm se mobilizado para segurar a onda ali em casa, nas casas? Eu acho que, no momento, pelo que eu estou percebendo, as pessoas ainda não perceberam o real risco que a gente está, né? Então, dá a entender que as termoelétricas vão dar conta, todo o sistema vai dar conta, mas a gente tem que considerar que o baixo nível dos reservatórios vai implicar em falta de água, não só o aumento da energia elétrica, ou toda essa gestão da energia elétrica, mas a gente vai provavelmente, indo nessa diminuição dos reservatórios, o próximo passo seria o rodízio de fornecimento de água. Uma vez que os reservatórios estão mais baixos, ele também não vai conseguir fornecer água potável, né, para as residências. Aí ele começa a entrar num rodízio, que isso era uma realidade há 2001, mais ou menos. A gente tinha esse rodízio dentro de muitos municípios de São Paulo. Então, assim, o próximo passo pode ser esse daí.
Tá certo, Sérgio. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Esperamos que a gente não tenha que passar por essa situação mais uma vez, né, de racionamento de energia, porque é muito complicado. E aí acho que vale o alerta, né? Porque se todos colaborarem, acho que se todos fizerem a sua parte, a gente consegue escapar disso, né? Obrigado pela sua participação. Isso. Queria que você reforçasse esse alerta pra gente. Isso mesmo, que nem foi dito, né? É uma empreitada de todos nós, ou seja, não é só do governo federal, a gente tem que ter a nossa parte, né, de economizar água no consumo de água, lavar água, a máquina de lavar, às vezes juntar mais roupas para poder usar a água, aí você já está ajudando tanto na parte de água quanto na parte elétrica, e todo esse conjunto de esforços nossos, né, a gente vai pegando os esforços de cada um dos cidadãos, né, das pessoas, a gente consegue ajudar a coletividade, né, de uma maneira bem satisfatória, né, e com isso o governo consegue também implementar as medidas dele e a gente também não pague a conta tão alta. Mas Tá esse certo. esforço vale a pena. Obrigado mais uma vez. Sérgio Levin, engenheiro eletricista do IBAP, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem.